final aqui. E claro que mais uma vez a matéria vai continuar exatamente na mesma onda. E eu vou precisar de alguns conceitos do passado para poder te ensinar gerador elétrico. Uma coisa bem interessante que eu tenho para te contar aí. Eu te confesso que quando eu fiquei sabendo disso, o cara acha estranho assim, né? Parece que o cara está sendo enganado quando compra as coisas, mas na verdade é que para facilitar a nossa vida, às vezes nos vendem gato por lebre, para não precisar ficar pensando na hora de agir, de comprar. Aí o cara vai lá e vende gato por lebre. Por exemplo, vocês sabem a voltagem da pilha de vocês, né? Já discutimos isso, né? 220. Da pilha, a pilha que vocês usam no dia a dia, as pilhas normais. Tem a tua tomada tá certa, a tua tomada é 220 volts. Mas a pilha não pode ser tão agressiva, imagina. Criançada morta. 1,5 volts. 1,5 volts. Por incrível que pareça, tu nunca vai usar 1,5 volts dela. Se ela estiver não sendo utilizada e tu for medir a voltagem dela com o aparelho complexo chamado voltímetro, guarda volts, voltímetro, beleza? Tranquilo? Tu vai encontrar 1.5, mas na hora que tu for usar ela de verdade, nunca vai dar 1.5. Da mesma forma, a explicação vai vir ali. Da mesma forma, bateria de carro, vocês sabem qual é a DDP? 12 volts, porém é o que tu compra, né? Tu mede, tu fica até feliz. Pô, essa bateria veio boa, tá com 12.7. Fica, essa é forte. Mas quando tu vai usar ela, nunca vai te fornecer 12. Nem 12.7. Nós já vamos entender por quê. Qualquer coisa, qualquer luzinha, e se tu for ligar o carro mesmo, aí a DDP dela cai lá para baixo naquele momento de ligar o carro, né? Nós vamos entender o porquê disso. Inicialmente nós não contamos essa verdade porque tudo ia ficar mais complexo. Todas as continhas que nós íamos fazer iam ficar mais difíceis. Por isso, primeiro a gente falava, a tomada tem 220 volts e acabou. A pilha tem 1.5 e toca ali, ó. Não é? É isso. Agora olha só. Antes disso, eu preciso que tu lembre alguns detalhes. Primeiro, resistência elétrica. Volts pode ser DDP para ficar mais chique, ou tensão. E intensidade de corrente elétrica. Aqui eu puxei na sacanagem a segunda lei de Ohm. Diz que a resistência de um condutor, de um fio, é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área e depende da resistividade do material. Potência. Usando essa com essa dá 2 filhotinhos, lembra? Que pode ser mais fácil de usar em algumas questõezinhas, né? Quando é que eu uso essa equação aqui, ó? Resistor equivalente em série. Qual é a característica da associação em série? Sim, soma para achar o resistor equivalente, mas a corrente é a mesma, valeu garoto? A corrente que passa pelo primeiro resistor é a mesma que passa pelo próximo, é a mesma que passa por todos. Já a soma dos inversos, associação em paralelo, qual é a característica da associação em paralelo? A voltagem é a mesma em cada resistor. Elas têm até apelido, né? Divisora de tensão, já que a corrente é a mesma. Divisora de corrente, já que a tensão é a mesma. Falo desses apelidos que eu já vi cobrar, entendeu? Podemos afirmar que a associação em paralelo é chamada, conhecida como divisora de tensão. Não, falso. Paralelo, a tensão é a mesma. Instrumentos elétricos, eu só preciso que tu lembre basicamente de 2 deles. Voltímetro mede volts. Amperímetro. Como que eu conecto um voltímetro ou um amperímetro? Esse resistor está ligado em algum circuito, tem corrente elétrica passando nele e tem uma DDP daqui para cá. Como é que eu vou instalar um amperímetro? Como é que eu vou instalar um voltímetro? Alguém lembra? Pode ser antes ou depois, mas tu tem que cortar o fio e instalar ele ali, para ele ficar em série. Afinal, se ele vai medir a corrente tem que ser a mesma. E na associação em série, a corrente é a mesma. Se eu colocar em paralelo, ele vai desviar uma parte da corrente e vai medir só uma parte. Não vai medir a corrente toda. Eu queria que tu percebesse que faz sentido. Dá para decorar mais melhor, né? Pegar pelo nexo. Já que essa é em série, o voltímetro fica a dica que é paralelo. Porém, em 99,9% das questões são são aparelhos elétricos ideais esses. Ou seja, o amperímetro para ser instalado em série e não interferir no circuito, ele tem que ter resistência 0.
Um voltímetro, para ser colocado em paralelo e não interferir, a resistência dele tem que ser infinita. Beleza, galera? Esses são os detalhezinhos que eles podem te cobrar. Na prática, o amperímetro tem resistência baixa e o voltímetro resistência alta. Alguém lembra o que é o galvanômetro? Amperímetro ninja, adorei a definição do amigo. Amperímetro ninja, é um amperímetro que mede, né, microampere. Microampere, ou seja, a milionésima parte do ampere. Miliampere, qualquer amperímetrozinho daqueles que eu trouxe para vocês, é de 20 pila, resolve. Agora, se tu quiser medir uma corrente muito pequenininha, aí vai ter que abrir a mão e vou comprar um microamperímetro ou galvanômetro para ficar chique. Nós antes, somente naquela semana que eu reviso da prova, eu quero fazer uma questãozinha de novo daquela, porque eu quero colocar uma mista, né? Vou precisar colocar uma mista, certo? Porque série em paralelo é mais lightzinha, né? Então é tranquilo para vocês, mas uma mista uma hora nós vamos ter que fazer. Eu vou revisar. Associação mista, eu vou dar tipo assim 2 resistores em série, 2 em paralelo, vou conectar uma bateria e vou perguntar qual é a tensão desse cara ali, qual é a voltagem nele, certo? Uma coisinha que a gente já fez uma vez, nós vamos ter que revisar. Vamos revisar sim, com certeza, amigo. Pode ficar tranquilo. Agora, olha só. Eu acho que uma questão boa para a gente fazer para a despedida aqui do volume 5, despedida entre aspas, como o amigo acabou de nos lembrar, nós vamos ter que continuar revisando até o final do ano, senão não esquece mesmo. A 83, ó, ela mistura um monte de coisa. Página 71, questão 83. Olha aquela figura, pessoal. Eu comentei com vocês ponte de Wheatstone, não comentei? Não fiz comentário sobre ponte de Wheatstone? Não. Sério? Jezebel, então peraí. Então tá, peraí, ó. Antes de mostrar a questãozinha, deixa eu fazer um adendo aqui. Cara, ponte de Wheatstone foi uma coisa que entrou na minha vida de uma forma esquisita, porque faltava Porque faltava algumas semanas pro vestibular. Aí alguém no terceirão lá, ponte de Wheatstone, o senhor não falou nada. Falou lá e, meu Deus, cara, a primeira vez que eu fiz foi cruzar os dedos e torcer, meu Deus, tomara que não caia a ponte de Wheatstone. O que assusta geralmente eu acho que é o desenho, mas o desenho ele tem essa cara mais ou menos pra gente fazer que nem o ciclo de Carnot, entendeu? Tu apontar e falar, Wheatstone! Ó que desenho, tu vê esse desenho todo dia, cara, dá uma olhada numa coisa nojenta dessa. Só de bater, Wheatstone! O cara berra de longe, Wheatstone lá! Tu vê, né, cara? Dava pra fazer assim, bonitinho, ó. Dava pra fazer bonitinho. Ia ser tão óbvio. Esse com esse tá em série. Esse com esse tá em série, né? Esse aqui, né? E os dois, o resultado de cima com o resultado de baixo, em paralelo. Aí o cara desenha assim, cara, né, em forma de losango por babaquice. Ou pra ficar marcante, pra quando tu olhar a figura, tu já lembrar quem é a coisa, é a ponte. Esse está em série com esse. Esse aqui, ó, o galvanômetro, ele é um sujeito com resistência zero, lembra? Beleza? Isso, ó, esse está em série com esse, é a mesma coisa. Olha só, galerinha, o que tens que entender é que se eu dobrar o meu fio, não vai mudar nada na vida de ninguém, entendeu? Isso aqui é um fio que dobrou. É isso que eu estou querendo te dizer. Ó, galera, outra coisa, te prepara, porque se o cara é satânico, olha só, isso aí parece uma ligação de que tipo? Lembra paralelo, mas é série. Ó, uma vem a outra, não tem as laterais, né? Não está conectado as laterais, ó. Não está conectado aqui e aqui. Então se o cara é do mal, ele vai desenhar para bater o olho e tu achar que é paralelo, aí tu vai olhar de novo, opa, não, é série. Então tem que tomar cuidado, tá? Vocês concordam comigo que esse desenho é idêntico a esse? Digamos então que é pro bem, é para didática. Wheatstone, por que eu coloquei um galvanômetro ali? Eu coloquei um galvanômetro ali, galera, para ver se a ponte de Wheatstone está equilibrada. Quando a ponte de Wheatstone está equilibrada, a corrente no galvanômetro é igual a zero. Ponte equilibrada. Na prática,
prática dos laboratórios, galera, a ponte do Y é assim, ó. Pra ficar econômico. Os equipamentos lá, tudo meia boca, o cara pega um pedaço de fio e manda tu deslizar numa régua tosca lá, um cursor em cima do fio para economizar dinheiro. O bonitinho seria assim, né? Tu ter um resistor que tu conhece, tu ter outro resistor que tu conhece, um resistor desconhecido que tu quer descobrir e um resistor variável. Resistor variável é chamado também de potenciômetro. São os botõezinhos que tu gira na tua vida, aumenta o volume, diminui o volume, aumenta a intensidade da luz, diminui a intensidade da luz, aumenta a potência do forno micro-ondas, diminui a potência do forno micro-ondas. Isso são resistores variáveis, também chamados potenciômetro. Conheço. Eu conheço. Eu conheço e posso girar um botãozinho fazendo a resistência aumentar? E esse aqui? Não conheço. Monto, óbvio, né? Eu monto esse circuitinho no laboratório, vai ser laboratório 3, tá? Laboratório 3 de física. Qualquer engenheiro, qualquer matemático ou físico vai acabar fazendo esse laboratório e vai brincar disso. Tu montou todo o circuitinho, aí tu fica olhando pro teu galvanômetro. Teu objetivo é equilibrar a ponte, ou seja, a corrente do galvanômetro tem que ser. Aí tu pega lá o botãozinho do potenciômetro e fica olhando pro galvanômetro. Opa, passou. Ah, beleza, zerou, equilibrei a ponte. Quando a ponte está equilibrada, meus amigos, a multiplicação cruzada das resistências tem que ser igual. Ou seja, o R1 multiplicado pelo Rx que eu quero descobrir tem que ser igual ao R2 vezes o RV que eu escolhi, né, a resistência dele. Então tu vê, o desenho é feio, o nome é feio, mas a conta é ridícula, cara. Ponte equilibrada, cruz credo. R vezes R igual a R vezes R. Só. Ah, ótimo, tu vê, ó. Tu vê, via de regra, né, cara, o que eu tenho percebido é que a dedução não é a melhor opção, mas eu gostei do que o amigo falou. Vamos deduzir. Pessoal, tu concorda que se o galvanômetro tem corrente zero, é porque a queda de tensão que vai ocorrer daqui para cá tem que ser igual à queda de tensão que vai ocorrer daqui para cá, né? Concorda comigo? Então, de outra forma, se o galvanômetro não tem corrente passando por ele, é como se ele não estivesse ali. Concorda comigo? Certo? É como se ele não estivesse ali. Não é isso? Então eu poderia dizer que a resistência equivalente aqui seria R1 mais R2 e essa aqui é RV mais RX, né? Show de bola. Então olha só, como é que se calcula uma DDP atuando num resistor? Como é que se calcula o V mesmo? R vezes I, obrigado? R vezes I. Vou dar nome aos bois, vou chamar de ponto A, vou chamar de ponto B, vou chamar de ponto C e vou chamar de ponto D. Quem é o VAB? Quem é o VAB? A tensão de A para B? R1 vezes I1. Tudo bem para vocês? Quem é o VBD? VBD. Esse I2 vai ser igual ao I1, porque o galvanômetro está dizendo que não está passando nada para baixo, né? Se não está passando nada para baixo, toda a corrente que vem por aqui tem que descer por aqui, né? Então eu posso dizer que VBD é R2 vezes I1 também, concorda comigo? Quem é VAC? Quem é VAC? Agora eu vou ter que dar um outro nome aqui, né? Só por elegância. IX, pode ser? RX vezes... Não, RV vezes IV, então, vou ficar bonitinho. Quem vai ser o VCD? Qual é a DDP de C para D? RX vezes IV. Muito obrigado. O que nós podemos dizer sobre as DDPs agora? Legal, garoto. A soma das duas de cima, olha o que o amigo falou, não fui eu. VAB mais VBD, essa DDP mais essa, tem que ser igual a essa mais essa, né? VAC mais VCD. Bem lógico, né? Bem lógico. Quem é o VAB? R1 vezes I1. Quem é o VBD? R2 vezes
Rx vezes IV. Tu vê, ainda não vou provar. Vou botar o I1 em evidência. Vou botar o IV em evidência. Não foi o suficiente para provar. Agora olha só. Tu vê, né, cara, um tempinho, mas não tem problema. Ó, tu concorda comigo? Tu concorda comigo que a queda de tensão daqui pra cá tem que ser igual à queda de tensão daqui pra cá? Sim. Tem que ser igual, porque tu imagina, aqui tem 10 volts. Se daqui pra cá cai 2 volts, vai pra 8. Se daqui pra cá cai 3, vai pra 7. De 8 para 7 volts não ia poder estar sem corrente no galvanômetro, né? A DDP do B pro C tem que ser 0, porque o galvanômetro não tem corrente. Vocês concordam comigo que VAB é igual a VAC? É verdade, né? Tu concorda que pelo mesmo princípio VBD é igual a VCD? VBD é igual a VCD. Como é que é o VAB? R1 vezes I1. Quem é o VAC? RV vezes IV. Quem é o VBD? R2 vezes I1. Quem é o VCD? RX vezes IV. Eu posso dividir duas equações? Eu tenho o direito de dividir duas equações? Tenho, né, cara? Se isso é igual a isso e isso é igual a isso, a divisão desses é igual a divisão desses, né? Corta o I com I, corta o IV com o IV. Aplicando a multiplicação cruzada, I1 vezes Rx é igual a R2 vezes RV. R1 vezes Rx é igual a R2 vezes RV. Eu tenho que então fazer a DDP desse igual a DDP desse, a DDP daqui para cá igual a DDP daqui para cá, e depois dividir as equações para poder confirmar o que eu escrevo. Agora tu vê, né, cara? Essa é uma pergunta que é bonita, eu adorei o que o amigo fez. Eu gostaria de sempre ser assim, entendeu? Cada passo que eu der, eu me prova, isso é matematicamente que eu não engulo. Isso é nobre. Mas tu vê, né? Nem todo mundo tem esse espírito, né, cara? De ficar querendo achar o motivo. Dá pra ficar bom em ponto de Wheatstone sem saber a prova? Dá. Mas para quem quer as exatas, a pergunta é muito bem-vinda. Tô orgulhoso, garoto. Parabéns. Galerinha, já que eu provei matematicamente que quando a ponte está em E que dá para fazer a multiplicação cruzada das resistências, vamos matar junto a 83. Vamos matar junto a 83. Olha lá o que dizia a questãozinha. Esse circuitinho aí, R1 é 210 ohms. 210 ohms. R2 é 30 ohms. 30 ohms esse cara ali. AB é um fio homogêneo de seção constante e resistência 50 ohms. Olha o perigo, galera. Essa resistência toda é 50 ohms. E ele diz que o comprimento dele todo é 500 milímetros. Ele vai lá e diz, cara, que esse tamanho L, ó, é o tamanho do começo do resistor até a setinha, tá vendo? Essa setinha está engatada em quem, galera? No galvanômetro. Ele diz que isso aqui mede 150 milímetros. O valor de X em ohms é... Ô, galera, tá um pouco diferente, né? Essa ponte de Wheatstone, não tá? Será que a gente não consegue deixar ela do jeitinho que a gente aprendeu para poder fazer um cruz credo bem feliz? O R1 está no lugar dele, concorda comigo? O X está no lugar dele. O R2, ele vai ficar somado com uma parte dessa resistência, né? Porque vai ficar em série, né? Enquanto que essa parte vai ser essa resistência aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Como é que eu vou calcular? Já que o total é 500, se as 500 milímetros e mede-se tem 50 ohms, 150 milímetros vai ter quanto? É só fazer regra de 3. Regra de 3? 50 igual a 15. 15. É um zero só a menos, né? 15. Regra de 3. É verdade. Galera, se aqui é 15 ohms e aqui é 30, quanto que ficou? Aqui
Aqui ficou 45 ohms. Se aqui é 15, sobrou quanto para cá, meus queridos? 35. E aí? Ficou mais familiar? Né? Pô, que é isso? Pode ir, meu Deus! Não, cara. Essa resistência soma com essa, vira aquela ali. Essa aqui é aquela ali, cruz credo. Vai. 35 vezes x. 45 vezes 210. Vou passar o 35 dividindo e já era. Vamos simplificar por 5. Dá 9 e dá 7. Concorda comigo? E vou simplificar por 7, que vai dar 30. 3 vezes 7, com o 0, 270 ohms. Eu descobri. Cara, te juro, quem for fazer o laboratório 3 vai tomar um susto, porque é exatamente esse exercício. Uma das experiências do laboratório 3 é exatamente esse exercício. O cara que vem bem do ensino médio, ele passa assim pelo laboratório dando risada, ele só vai reestudar aquilo que ele já viu no ensino médio. Porque é o seguinte, cara, ó, se eu conectasse o meu galvanômetro aqui, ó, certo? Esse vezes esse todo, x vezes 50, seria igual a 210 vezes 30. Tudo bem pra ti aqui? Porém, cara, quando eu pego o meu galvanômetro e conecto ele no meio desse resistor, parte dele vai ficar em série com esse. E só parte dele vai ficar sozinho do outro lado. Ele me disse que 50 ohms era essa resistência toda, com 500 milímetros de tamanho. Aí ele falou que essa setinha que conecta o galvanômetro estava a 150 milímetros da extremidade. Se eu for fazer uma regra de 3, 50 ohms é 500 milímetros. 150 milímetros é x, eu vou descobrir que o x é 15, é só cortar os zeros. Vai dar 15. Quer dizer que vai ficar 15 ohms para o lado de cá, e já que o total é 50, 35 ohms para o lado de lá. Eu tive que somar 30 com 15 para dar os 45, que é esse aqui, ó. E sobrou 35 para o lado de lá do galvanômetro. E eu só deixei com esse desenhozinho, que é o desenho clássico didático da ponte de Wheatstone. Não é obrigatório, beleza? Parabéns por ter insistido na questão, garoto. É assim que se faz. Resumindo, o desenho é feio. Se tu exercitar, ponte de Wheatstone não vai ser aquele bicho de 7 cabeças que foi para mim. Cruz credo. Cruz credo. Já dois bem altos, para mim a diferença é algo como se fosse a somatória de cima, dois paralelos. Tem que entender o seguinte, ó, a corrente que passa por cima não precisa ser igual a corrente que passa por baixo. A corrente, pode acontecer isso, mas o importante é o cruzado pelo seguinte, ó, ou seja, a queda que eu vou ter aqui, somada com a queda que eu vou ter aqui, vai ter que ser igual a queda que eu vou ter lá. Nessa situação, para a ponte estar equilibrada, vai passar muito mais corrente por cima do que por baixo. Assim as DDPs, no final das contas, aliás, perdão, vai passar muito menos corrente por cima do que por baixo. Assim o R vezes I em cima vai ter que dar igual ao R vezes I embaixo. Certo? Ou seja, a regra que tem que ser respeitada é a multiplicação cruzada igual. Pode acontecer, portanto, de ter dois maiores em cima e dois menores embaixo. Tu vê, né, cara? Muitas coisas na física a intuição ajuda. Outras ela não fecha, então. Absurdo isso. Ótima observação. Ponte de fio é ponte de Wheatstone, tá, gente? O cara chama ponte de fio, mas na literatura, sinceramente, cara, se tu for olhar no Harley, não tem, ponte de Wheatstone. Porque pensa bem, né? Eu usei um fio para poder economizar, porque o meu potenciômetro quebrou, é caro. Aí eu peguei um pedaço de fio e estou usando um fio deslizante para usar isso aqui, ó. Eu te juro, cara, isso aqui na UFSC é uma régua. Embaixo da régua tem um fio de cobre desencapado. E aí em cima da régua tem colado lá um negocinho de cobre que tu vai deslizando em cima do fio. É uma coisa que foi feita em casa, entendeu? Pega lá um alicate, pega uma régua e tu faz um desse. Certo? Então ponte de fio é sinônimo de ponte de Wheatstone. A gente é chique, né? Fala ponte de Wheatstone. Ah, tá estudando ponte de Wheatstone. Ponte de fio o cara não estuda, né? Ponte de Wheatstone, é muito mais chique. Beleza? Então, ó, piadinha à parte, é a mesma coisa. E esse aqui é o exemplo de ponte de fio. Isto é um bom exemplo de ponte de fio, porque eu usei um fio aqui, ó, certo? Para poder calcular a resistência de alguém desconhecido. Mas eu preciso, quantos minutos eu tenho? 1 minuto? 10 minutos é a glória!
para introduzir o volume 3. 6.